Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje para gravarmos mais esse vídeo no nome do nosso Pai e do nosso Mestre Messias, para anunciarmos a verdade, aonde o sistema religioso assim tem escondido de vocês. Hoje vamos falar a respeito a descida do Espírito da verdade do Pai, o batismo no Espírito, na mente. No livro de Atos, seu capítulo 2, aonde no sistema religioso, nessas sinagogas de Satanás, nesses templos religiosos, como a Assembleia de Zeus, Batistas, Pentecostais, a Mundial, a Zeus é Amor, a Universal, entre outras denominações, que eles falam ali que os nossos irmãos, os apóstolos, falavam em outras línguas. Mas será que são essas línguas hoje que nós estamos vendo dentro do sistema religioso? Pega Ravasorianda, Rabachuri, Seia, Urita lá para trás. Será que foram essas línguas realmente que eles estavam falando ali? Hoje, você, meus irmãos, que se encontram presos nessas gaiolas, nessas prisões de pedras, aonde o nosso Pai não habita, porque nós somos a casa, o templo, o santuário, a morada do Espírito do Pai, na mente, no entendimento. No livro de Atos, no seu capítulo 2, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse todos eram os 11 apóstolos, porque aqui a fruta podre, Judas, ele já não estava mais entre os apóstolos, porque foi ele que traiu o mestre. Ele foi falso, mentiroso, e traiu o nosso mestre com um beijo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só. E encheu toda a casa que estavam assentados. Veja só. Os apóstolos, eles estavam assentados. Não estavam em pé, como as sinagogas, como as religiões, como as igrejas de pedras ensinam, que manda o povo levantar. Ali tem um guia cego, que é o líder religioso, o cão guloso. Está lá no livro de Isaías 56, 10, 11, que eles são cães gulosos, todos pastores, todos sem exceção. Apocalipse 22, 15, os cães não herdarão o reino dos céus. Eles estavam assentados, sentados e não em pé, como a religião mente para vocês. Com essa farsa, com essa mentira, com essa enganação. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. E começaram a falar em outras línguas. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito do Pai lhes concedia que falassem. E ali em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus? Olha só, os apóstolos eram galileus. Eles falavam a língua aramaica. Não são galileus todos esses homens que estão falando? Os 11 apóstolos. Como, pois, os ouvimos falar cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Patos e medos, elamitas,
e os que habitem na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponte, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Meus irmãos, ali eles estavam assentados, porque o Messias disse: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Aquela língua, meus irmãos, que os apóstolos começaram a falar, era em outras línguas, ali era em outros idiomas. Ah, irmão, mas como é que você pode comprovar que eram em outros idiomas? Irmão, está bem claro aqui no livro de Atos, capítulo 2. Todo aquele povo, quando viram os apóstolos falarem em outras línguas, como pode eles, sendo galileus, falar em nossa própria língua? A língua ali dos galileus, quando eles falavam ali, a língua deles materna ali era aramaico. O Messias era galileu. Ele não era judeu. Porque foi o próprio judeus que perseguiram o Messias. Foi a religião do judaísmo que matou o Messias. Se o Messias realmente fosse judeu, o judaísmo não mataria o Messias. Judas, se o Messias fosse judeu, Judas era judeu, ele não traria o mestre. Então os apóstolos eram galileus e o Messias era galileu. Eles falavam aramaico. Então por que aqueles homens ali ficaram assim perplexos de ouvirem os apóstolos em falar aramaico, falarem em suas próprias línguas? Como está aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 9. Pátos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia e Ponte e Ásia. Porque ali, meus irmãos, eles esperaram a promessa que o Messias prometeram que do alto viria o Consolador, o Espírito da Verdade. E quando eles foram batizados no Espírito, na mente, eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, para poder anunciarem a verdade do Mestre. Quando aquele povo viu os apóstolos falarem em outras línguas, na língua deles, como é que eles ficaram assim? Eles devem estar embriagados. Não, meus irmãos. Aquela língua que os apóstolos começaram a falar eram idiomas. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu falo português, sou brasileiro. Hoje tem muitos irmãos que falam na mesma língua, no mesmo espírito do amor do Pai e do Messias, anunciando a verdade. Junto eu, mais 5 irmãos. E vamos ali para os Estados Unidos. E ali, eu e esses irmãos, nós estamos reunidos, assentados, sentados como estou aqui, esperando a promessa do Messias, do alto, do Espírito da Verdade, para que nós possamos ser revestidos. O que é ser revestidos ali, meus irmãos? Que o Messias iria capacitá-los, os apóstolos, de irem e anunciar a verdade em outras línguas, em outros idiomas. Eu tô com mais 4 irmãos. Nós somos 5 irmãos assentados. Nós não sabemos falar inglês, francês, espanhol, mexicano e nem japonês. Mas o Pai é Ele que nos capacita. É o Espírito do Pai é que nos dá esses dons para que nós possamos falar em outros idiomas, para que nossos irmãos de outros países venham entender, compreender a verdade do nosso Pai e do nosso Messias. E eles vão começar a perguntar: como é que pode, eles sendo brasileiros, estão falando em nossas línguas?
Como pode eles serem brasileiros falando português e estão falando em francês, inglês, japonês, em espanhol? Porque, irmãos, o Espírito do Pai, o Pai é que tem esse poder, que faz essa maravilha. Então acordem, meus irmãos. Os apóstolos, eles começaram a falar em outros idiomas para irem de país em países anunciando a verdade na língua, no idioma daquele país. Entenderam, meus irmãos? Se eu tô com mais 4 irmãos nos Estados Unidos e ali tem mexicano, tem japonês, tem coreano, tem espanhóis, tem americanos, nós vamos começar a falar em seus próprios idiomas. Então eles não vão entender, compreender, porque essa maravilha só provém do alto, só vem do alto, do Pai. O que criou os céus e a terra, o nosso Pai, o nosso Mestre Messias. Então essas línguas, meus irmãos, que vocês veem dentro desse sistema religioso, essas línguas, labachures nécias, urita lá para trás, pega anda, são línguas demoníacas, são línguas satânicas. Ali são espíritos enganadores, meus irmãos, são demônios, moradas de demônios. Essa sinagoga de Satanás, meus irmãos, são moradas de demônios. Apocalipse 18:4 diz assim, ó: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. O Messias, o nosso Pai, os apóstolos, as 2 testemunhas, os 144 mil selados, e nós hoje, os pequeninos do Pai, estamos anunciando a verdade, meus irmãos. Saiam das religiões, saiam do engano, saiam da mentira e venham para a verdade, meus irmãos, que é o Messias, que é o nosso Pai. O Messias disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vocês foram enganados, meus irmãos. Assim como também um dia eu fui. Essas línguas, dentro do sistema religioso, das religiões, não é a língua, não é idiomas, onde os apóstolos foram batizados no Espírito e começaram a falar em outras línguas. Essas línguas dessas igrejas de pedras, meus irmãos, são línguas satânicas. O diabo, Satanás, Moisés, Israel, como ele era chamado no reino dos céus, ele imitou, copiou tudo do nosso Pai. É uma cópia barata, é a carne. Tudo que o diabo faz é da carne, para que vocês não venham conhecer o espiritual, não venham conhecer a verdade. Que essa mensagem possa chegar a todos meus irmãos e minhas irmãs que se encontram dentro das religiões e creiam nas palavras do Mestre, do Messias. Examinai as Escrituras Sagradas, meus irmãos. Fiquemos todos na benevolência do Pai e no amor do nosso Mestre Messias.